Sejam bem-vindos à leitura da Bíblia em um ano. Somos a Paz Church. Deixe seu like, comentários e compartilhe esse vídeo e nos ajude a levar a palavra de Deus muito mais longe. Dia 121 da leitura da Bíblia em um ano. Primeiramente, gostaria de dizer os meus parabéns a todos os trabalhadores neste 1º de maio, um dia que celebra o trabalho e os trabalhadores desse país que vive pelo trabalho. Na leitura de Josué capítulo 22, nós vemos que faltam 3 capítulos para encerrar esse livro. E temos um momento especial, um momento que, se você se recorda do início da leitura do livro de Josué, ainda no capítulo 1, no verso 12, quando Josué faz um pedido e que chega a ser uma ordem às tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés para que eles estivessem atravessando o Jordão para ajudar as demais tribos a tomarem posse e conquistar a terra que Deus havia dado como herança. E no verso 4 desse capítulo 24, nós vemos um momento que chega a hora de voltar para casa, para as suas terras e para as suas famílias, pois os seus irmãos israelitas já tinham conquistado tudo aquilo que eles precisavam. E Josué reforça a necessidade nessa volta e no retorno para suas casas de guardar fielmente o mandamento de Deus e a lei que Moisés havia passado a cada um deles. E o que dizia nessas leis e nesses mandamentos? Era um mandamento voltado para o amor e que hoje nos ajuda também a perseverar nas lutas, nas batalhas, nas enfermidades. No verso 5, ele descreve o que é este mandamento, dizendo: amem o Senhor, o seu Deus, andem todos os seus caminhos, obedeçam os seus mandamentos, apeguem-se a Ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. E assim Josué abençoa para que essas tribos pudessem retornar ao local que Deus tinha separado para eles antes do Jordão. E logo após essa volta, um fato quase trouxe a divisão entre as tribos ali de Israel, pois na volta essas 3 tribos resolvem construir um altar. No verso 10 diz que era um imponente altar, o que em primeiro momento parecia ser algo bom, foi algo que trouxe para as demais tribos uma sensação e uma motivação para a guerra. Mas Finéias, filho do sacerdote Eleazar, junto com outros 10 líderes das tribos, foram à frente para verificar o que eles haviam realmente construído. E ao final, não era uma atitude de infidelidade contra Deus, mas haviam sim construído algo para que as gerações futuras pudessem lembrar do poderoso Deus, do poderoso Senhor e de tudo aquilo que ele havia realizado. E após ouvir esse relato e o real propósito da construção daquele altar, Finéias e os demais líderes retornam satisfeitos e entregam o relatório às demais tribos. Podemos aprender nessa passagem que antes de guerrear, nós precisamos esclarecer, precisamos não julgar, mas precisamos ouvir tudo aquilo que está acontecendo do outro lado, qual que é a expectativa, qual que é a real motivação. E no verso 34 finaliza dizendo que o altar ficou conhecido como, ele ganhou um nome de um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Entrando na leitura do livro de Jó, no capítulo 31, esse capítulo nos traz uma reflexão onde Jó reflete sobre a possibilidade dele ter cometido um pecado de cobiçar uma mulher que não era a sua esposa. Jó entende e explica que não cobiçaria uma mulher devido ao temor que ele tinha a Deus, devido ao amor que ele tinha a Deus, devido a toda a sua devoção. E ele ainda fala sobre justiça, a necessidade de sermos justos em tudo o que fazemos, ao medir, ao pagar, algo que temos que receber, ou ainda faz uma reflexão final onde ele repudia toda a parte que nos leva a um engano, a falta de ajuda aos pobres, a falta de ajuda aos órfãos. E vemos que Deus tinha um lugar especial na vida de Jó. Continuamos a ver todo o temor que Jó tinha a Deus, a confiança e a integridade de Jó. Que lição para os dias de hoje.
que lição para cada um de nós. E finalizando na leitura do livro de Atos, capítulo 14, temos a dupla Paulo e Barnabé pregando aos judeus e também aos gentios que iam se convertendo. Havia, naquele momento, sinais e maravilhas, milagres iam acontecendo através do que Deus estava fazendo através da vida desses dois homens. Mas, no entanto, naquela cidade de Icônio, havia uma divisão daqueles que estavam ali, os que aceitavam as boas novas que estavam sendo pregadas por Paulo e Barnabé, e aqueles que iam contra tudo aquilo e perseguiam os dois apóstolos. E a palavra de arrependimento que era colocada por eles não era aceita, e eles desejavam matá-los. Ao fugir para Listra e Derbe, eles não desanimaram, pois tinham um propósito, tinham um chamado e continuavam na pregação, e os sinais eram cada vez mais fortes de tudo aquilo que Deus estava fazendo através da vida deles. Havia a cura, teve a cura relatada no verso 8, a cura de um paralítico, e foi algo tão forte para aquele povo que naquele instante Paulo e Barnabé foram confundidos com deuses, e sem deixar que essa fama subisse a cabeça e entrasse dentro do coração, Paulo e Barnabé continuavam a pregar e diziam, nós podemos ver esse relato na parte final do verso 14. Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos humanos como vocês. Estamos trazendo as boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e voltem para o Deus vivo. E alguns que ainda perseguiam Paulo e Barnabé, desde Icônio, atiçavam a multidão ao ponto de Paulo ser agredido e ser dado praticamente como morto após um apedrejamento. Mas, mesmo após tudo isso, Paulo se levanta e continua a sua caminhada. Paulo e Barnabé, no caminho, iam deixando discípulos, presbíteros, pessoas que iam cuidando uns dos outros, cuidando da igreja que estava se formando, e por onde eles passavam, a igreja crescia. Digo para você, nesse dia, não desista no meio das dificuldades. No verso 23, parte final, temos um relato de Paulo dizendo que é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Gostou da reflexão de hoje? Gostou de tudo aquilo que Deus tem falado no seu coração? Então, curta, compartilhe, deixe seu comentário e tenha um dia abençoado no nome de Jesus.